Olá, queridos, boa noite, graça e paz. Eu quero pedir aí a você já perdão, porque nós abrimos aqui o vídeo e acabou que parece-me que o áudio não estava chegando até você. Então, nós estamos hoje em nosso TADEL, treinamento avançado de liderança, para prover a você, líder da Igreja Batista Vitória, um estudo bíblico. E nós vamos iniciar, portanto, com uma oração, pois o tema dessa noite é muito importante, relevante, para que possamos crescer como liderança. Seriam 3 segredos de uma liderança renovadora, ou 3 atitudes para que você tenha uma liderança renovadora. E você já pode abrir aí a sua Bíblia, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, e depois nós vamos passear pela palavra de Deus, dando a você alguns exemplos de homens que, em sua liderança, servo de Deus, aqueles chamados por Deus, que na liderança que exerceram, tiveram a ação que nos descortina essas atitudes, esses segredos, para que também venhamos, eu e você, a executarmos bem o reino de Deus, fazer acontecer o reino de Deus aqui na terra. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, primeiro eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui para compartilhar, ó Deus, o que o Senhor tem falado, Senhor, conosco, ao nosso coração, nos dado, Senhor, de revelação da Tua palavra, mesmo ante a nossa pequenez, a nossa inabilidade, fragilidade. Obrigado, Senhor, por esse grande e maravilhoso privilégio de comunicar, ó Deus, a verdade que o Senhor tem estampado diante dos nossos olhos, como o Senhor fez, ó Pai, com o apóstolo Pedro, antes da visita que ele fez a Cornélio, naquela chamada poderosa que abriu as portas para as missões naquele tempo, ó Deus, do início da igreja. Ó Deus, obrigado por estampar diante dos nossos olhos este lençol da revelação, aonde, ó Deus, clarificadamente podemos ver, ó Deus, o que o Senhor quer que nós venhamos a executar, fazer acontecer, como fazer neste tempo, Senhor, de desafio em que nós estamos enfrentando aí todas estas manifestações das coisas do fim. Obrigado por nos dar a oportunidade de vivenciar esse tempo e viemos a ser ferramenta do Senhor para, ó Deus, encaminhar, para nos ajudar como igreja a executar, fazer acontecer o nosso papel. É assim, ó Deus, que nós nos colocamos na Tua presença, que eu me coloco aqui essa noite para falar, ó Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, glória a Deus. Que privilégio. Eu só posso mesmo agradecer ao Senhor pelo privilégio que tenho de poder estar aqui diante de você por meio online para transmitir a palavra de Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que tanto nós precisamos como líderes que somos. E aí eu quero abrir aqui um parênteses novamente para que você possa entender o que é liderança no reino de Deus. Todos nós somos líderes no reino de Deus. Ah, mas pastor, eu não sou líder da célula, eu não sou líder do Giavite, eu não tenho nenhum cargo na igreja. Não é assim que se mede a liderança. Você é um filho, é uma filha de Deus. Atos dos Apóstolos deixou para nós o legado, ou seja, ali os discípulos fizeram acontecer o reino de Deus, chegou até nós e nós entendemos que nós somos esses discípulos multiplicados daquela geração de muita garra que nunca deixaram cair o seu ânimo, sempre buscando renovação para realizar o chamado que Deus havia entregue nas mãos deles. Nós vemos ali no livro dos Atos dos Apóstolos, você vai ver, que muitos deles não tinham o nome de Paulo, não tinham o nome de Barnabé, não tinham o nome de Pedro, mas fizeram coisas grandiosas. Por exemplo, agorinha mesmo eu falei aqui na oração, compartilhando com o Senhor no momento de oração, sobre Cornélio. Como Deus chamou aquele homem, ele foi indispensável, uma liderança indispensável.
O que chegou aos ouvidos de Cornélio foi que uma moça, uma senhora chamada Dorcas, estava investindo nas pessoas, ela veio a falecer, e aí um dia ela foi agraciada com a presença do apóstolo Pedro, que lhe trouxe o renovo da vida, ou seja, ressurreição de vida natural. Veja isso, não é? Essa mulher, essa líder, quanto impacto ela trazia às pessoas à sua volta, especialmente às mulheres que eram viúvas. Portanto, queridos, não quer dizer que ao termos a nomenclatura de um cargo na linha de frente da igreja, no que diz administração, é que vai fazer com que nós venhamos a ser líderes. Nós somos líderes neste mundo porque nós somos os filhos de Deus aqui na terra. Nós somos os representantes legais, ou seja, o representante verdadeiro do reino de Deus. Nós somos a diplomacia de Deus na terra, nós somos os conquistadores, nós somos a manifestação da vitória de Deus aqui na terra. Como representantes, portanto, do reino divino, nós estamos aqui para fazer acontecer o reino de Deus. E para isso, algumas atitudes, ou algumas ações que são um segredo muito importante. A gente fala segredo, mas não está estampado na palavra de Deus, é só uma forma, é só uma maneira mesmo didática ou semântica para compartilhar com você a palavra que Deus colocou e está colocando para você e para mim. Então, eu quero ler com você Romanos capítulo 12, como já citei aqui, versos 1 e 2, texto muito conhecido. Eu vou ler aqui na tradução atualizada, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma outra tradução que muda um pouquinho a ordem: boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Então eu quero falar sobre pelo menos 3, tem inúmeras, eu tinha elencado pelo menos umas 15, mas para termos a oportunidade de compartilhar nesse tempo bem curto do Tadel, a gente tem que ir compartilhando de 3 em 3, à medida que nós vamos tendo a oportunidade de compartilhar. E alguns deles você vai ver aqui, dessas atitudes ou desses segredos, que nós já temos ciência. O que nós precisamos é apenas passar a colocar em prática. O primeiro deles que eu quero destacar aqui é investimento em relacionamento. E aí o que vem na nossa mente primeiro é investir em relacionamento com as pessoas, para que a gente possa ter uma liderança importante, investir em relacionamento com quem sabe liderar, investir em relacionamento com quem está na linha de frente. Tudo isso é importante, mas primeiro nós, na liderança espiritual, na liderança no reino de Deus, uma liderança realmente renovada, nós precisamos investir em relacionamento com aquele que pode fazer acontecer. É nele. Não é nada de novo o que nós estamos compartilhando aqui, mas essa ação de pôr em prática o investimento em relacionamento com Deus promove renovação ampla em nossa vida. Veja você que eu quero dar aqui o exemplo de um líder muito extraordinário. O nome dele é Neemias. Inclusive tem um livro da Bíblia com o nome de Neemias. Neemias estava no cativeiro babilônico. Ele não estava em suas terras, ele não estava em suas propriedades, ele não estava em seu país, ele era escravo, conquistado em um país estrangeiro. Quando ele tomou conhecimento ainda mais profundamente, está no Neemias capítulo 1, mais profundamente do sofrimento de seu povo, na terra que ficou para trás, lá dos seus antepassados,
de como estava o sofrimento do povo e como estava a cidade de Jerusalém, tem aqui uma ação importante que nós não podemos desconsiderar no capítulo 1 de Neemias, que eu convido você a efetuar a leitura aí na sua casa. Você que quer mesmo, tem interesse de se aprofundar em Deus, você precisa aprender com as atitudes deste homem e colocar em prática. A primeira coisa que ele fez foi buscar conhecimento de como estava o reino de Israel, como estava a terra. Havia no coração dele uma sede ardente por fazer acontecer a renovação da cidade, e por isso mesmo ele buscou relacionamento com Deus. Eu aprendo uma coisa com Neemias aqui no capítulo 1 de Neemias, meu irmão, minha irmã, você líder abençoado, nada pode ser feito no reino de Deus sem oração. A primeira coisa que Neemias fez foi orar. O texto fala aqui claramente, pelo menos 3 vezes, mostrando aqui que Neemias estava em oração. Ele clamou, ele chorou, ele apresentou a necessidade diante de Deus e continuou orando até que a oportunidade lhe fosse apresentada. Olha que coisa tremenda isso. E ele orou pelos seus, ele orou pelas pessoas, ele buscou um relacionamento com Deus para ter de Deus a estratégia e também o perdão pela atitude de seu povo, pela sua atitude de estar longe de Deus, de estar afastado, distante daquilo que Deus esperava dele, e isso é muito importante, não é? Nós precisamos nos autoavaliar, queridos, e como liderança sempre chegar diante de Deus, confessando a nossa inércia, quer dizer, a nossa falta de atitude com relação à implantação do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, a libertação da vida das pessoas na terra. Nós não podemos de forma alguma aceitar esse estágio letárgico, ou seja, paralisado que nós estamos. Nós acabamos de ler Romanos capítulo 12, Paulo falando acerca disso. Nós precisamos, pelas misericórdias de Deus, ele diz lá, pela compaixão de Deus, tem outra tradução, ele na verdade está dizendo, pelo amor de Deus, tomem uma atitude, se apresentem como sacrifício. E meu irmão, minha irmã, para buscar relacionamento, sempre tem que haver um investimento de sacrifício. Não é nada fácil mesmo não, nenhum sucesso é alcançado de mão beijada, não é? Ninguém recebe conquistas que realmente valham a pena sem sacrifícios. Nós gostamos muito de ver, por exemplo, a vitória de Moisés ao passar pelo mar vermelho, o mar abrindo de um lado do outro, é espetacular, só compartilhar isso, como diz o livro do Gênesis. E agora tem tanta gente aí, na frente da televisão, assistindo a novela Gênesis, vendo cada coisa, você ouve só falar coisa boa, a respeito do que se estão assistindo na televisão, mas está tudo escrito na palavra de Deus. Eu às vezes fico até, em alguns casos, como eu ouvi há poucos dias agora, assustado com a falta de conhecimento das pessoas acerca da palavra de Deus. E olha que muitas das coisas que tem em uma novela são fantasias, mas a falta de entendimento das Escrituras e da capacidade de revelação do Espírito Santo, iluminação da graça divina, faz com que as pessoas agora, por meio de um filme ou de uma novela, venham a ter entendimento do pano de fundo, como as coisas ocorreram. E muita coisa que acontece na novela, que muita gente está assistindo, eu nunca assisti nenhum capítulo, mas de tantas pessoas falar, a gente acaba assistindo, sem nem ver, são interpretação forçada. Mas glória a Deus que pelo menos você está tirando um tempo para assistir alguma coisa que traz verdade de Deus, porque lamentavelmente muitas lideranças estavam escravizadas e viciadas em novelas aonde a torcida era para que um casal de homossexuais beijasse na boca.
E é assim que a igreja tem estado letárgica no Brasil e influenciada pelo mal, dominada em sua mente não renovada. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu rogo pelo amor de Deus que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, e não vos conformeis com este mundo. Não podemos nos conformar, nós temos que ter renovação na nossa mente. Sacrifício, ninguém vence sem sacrifício. E para que Moisés pudesse abrir o mar, quanto sacrifício! Quem leu aí, quem está lendo a Bíblia toda como um projeto de leitor vitorioso nesse ano, com certeza já passou pelo Gênesis todo, já está, não é, em Levítico, quase na metade do Levítico. E uma coisa você sabe, o enfrentamento de Faraó, as 10 pragas, a caminhada no deserto, mas a gente só gosta de mensurar as coisas legais, e quando se vê uma novela então, não é, tudo muito colorido, tudo muito bem feito, tudo muito com imagem maravilhosa, hoje filmados em 4K, fica muito lindo na tela da TV, mas o sacrifício para a vitória é muito grande. É só você visualizar uma pessoa que conseguiu vencer em alguma área em sua vida, para estudar, quanto sacrifício. Eu gosto de ouvir as histórias do meu pai, por exemplo, não é? Ele fala do sacrifício que era estudar, andava 3, 4 quilômetros a pé, para ir para a escola, e depois para voltar para casa, quando criança ainda, para estudar. Teve que sair de casa para outra cidade, morar com estranhos, para poder alcançar alguma coisa. Da mesma sorte fui eu, querendo promover e alçar uma profissão, eu tive que sair da minha cidade e morar fora, morar em república, sacrifícios enormes, distante da família. Eu me lembro que um dia queria tanto ter um jantar, e a única coisa que eu tinha em casa, ainda bem que eu ainda tinha uma geladeira, era um vidro de água gelada e umas 6 bananas. Bebi água com banana para vencer. Acordava bem às 4:30 da manhã e chegava em casa depois da meia-noite, 00:30, todos os dias, para estudar e trabalhar. Estudava de segunda a sábado, e em todos os domingos, manhã e noite. Nunca, volto a repetir, nunca faltei a um culto durante a minha juventude. Isso é que marca, queridos, a nossa vida, e o Senhor Deus vai abrindo as portas. Nós não precisamos de chaves, Ele detém todas as chaves, Ele pode abrir tudo, e se Ele não abrir, como eu compartilhei aqui na mensagem de domingo, Ele faz com que nós sejamos transportados por meio das paredes. Nós precisamos crer nisso. Quando temos um relacionamento profundo com o Senhor, investimos em relacionamento com Deus, e seguindo o seu comando, a sua direção, estabelecemos relacionamento profundo com as nossas lideranças, nossos discipuladores, aqueles que estão mais avançados, colamos neles, queremos crescer juntamente com eles, a vitória é certa. Você pode procurar crescer muito, andando com alguém, lendo bons livros, experiências tremendas, elas nutrem a nossa fé. Quantas experiências que eu tive pessoalmente, que adveio da fé e da ação de outros líderes que fizeram grandes coisas para o reino de Deus. Além de nos relacionar com Deus, nos relacionar com lideranças importantes, nós precisamos relacionar também com aqueles que precisam de ajuda. Quanto mais estendemos as mãos para ajudar, quanto mais caminhamos com aqueles que precisam de ajuda, mais nós entendemos que o Senhor nos chamou para sermos ajudadores e socorristas. O reino de Deus, queridos, para nós que somos os filhos dele, para a igreja verdadeira, é para que venhamos a socorrer aqueles que precisam de ajuda. Você precisa, eu preciso muito valorizar isso, honrar esse ensinamento que o Senhor tem nos dado, para que venhamos ser uma liderança realmente relevante. Segundo segredo ou atitude, você pode aí colocar como você quiser, mas o que importa é o que eu estou compartilhando com você. Você precisa de ânimo nutrido na fé.
Há algum tempo atrás, tanto no Tadel quanto nas mensagens da celebração, eu compartilhei acerca do que significa ânimo. A palavra ânimo tem a sua raiz no latim animus, e animus quer dizer advém de vida. Seres animados são seres que têm vida. Aquele que está animado é aquele que está vivo, ativo. Agora, o não animado está morto ou está inanimado, logicamente também inerte, morto. Animação é a ação de estar constantemente em vida. É um investimento que nós precisamos ter constante, é uma atitude de sucesso, é uma atitude da liderança renovadora, e todos os dias precisamos nos trabalhar em reânimo. É interessante que o sono é como o estágio de morte. Todas as manhãs nós precisamos acordar, nos movimentar, sair daquele estado, não é, de inércia que a noite nos permeou, que embora nos dê descanso, mas parece-nos que não há produção nenhuma de atividade realmente animada durante o sono, e é isso que há de entendimento para aqueles que estudam profundamente a ação diária. Quanto mais se dorme, menos se realiza. Tem gente que ama dormir, dorme mais do que vive. Nós precisamos de 8 horas diárias de sono, importante. Mas para aqueles que realizam grandes coisas, quanto mais tem a habilidade de descansar sem precisar dormir, com outra forma de descanso, que existem inúmeras, mais são ativados, ou seja, animados. Eu me lembro que uma vez eu estava na faculdade, eu já contei isso aqui inúmeras vezes, estudando filosofia na Universidade Federal do Espírito Santo, e a turma ainda estava toda grande, porque no início de curso, em um curso difícil como esse, não é? Eram 42 alunos, e estava todo mundo ainda muito animado, e os professores não pegavam leve. Um deles, um doutor em filosofia chamado Fernando Pessoa, só para você ter o nome, não é o nome do professor, nome de poeta português, Fernando Pessoa, ensinando a matéria Introdução à Filosofia, logo no início. Ele passou um trabalho que nós precisávamos ler um livro de Heidegger, lendo o texto, o que é isto, a filosofia, e não era brincadeira, um texto muito pesado. E naqueles dias eu trabalhava o dia todo e pegava algumas aulas pela manhã, antes de entrar no trabalho, algumas aulas no horário, né, do intervalo de meu almoço, e as aulas da noite ainda, e algumas no sábado. Estava muito cansado. E aí todo mundo, professor, alivia um pouco. E aí eu dei a bobeira. Falei, professor, estou muito cansado, trabalhando muito. E aí ele me perguntou, que hora que você dorme? Eu falei, eu chego em casa depois da meia-noite. E acorda que hora? Acordo às 6 horas da manhã. Ele falou assim, para de dormir e vai estudar. A partir daquele dia eu fiz exatamente isso, pois se eu não tivesse feito, eu não teria me formado no meu curso, no meu ano, no dia da minha formatura, só eu estava lá me formando. Aqueles outros 42 alunos ficaram para trás. Sabe de uma coisa? Quando nós realmente queremos alguma coisa, ou fazer algo, ou conquistar, nós vamos para frente. Veja o que te motiva, o que mexe, o que move você. Uma ida à praia, você acorda cedo, prepara lá a sua caixa de isopor, coloca as suas coisas para ir para a praia, prepara a sua roupa, você quer ir e nada vai te impedir. Se não tiver um carro, até de ônibus você vai, e mesmo com pandemia, quer ir em um shopping, então você faz acontecer. Ora, meça a sua ação para essas atividades em relação ao reino de Deus, e realmente avalie se o reino de Deus está em importância para você,
como todas as outras coisas, atividades que você tem executado. Você trabalha todos os dias, de segunda, talvez a sábado, segunda até domingo, não tem horários porque você tem uma motivação. Agora, nenhuma das atividades aqui na terra é tão importante quanto o mundo espiritual. Se isso não é para você o fator de motivação, de ânimo para você continuar, é porque você ainda não conhece a realidade espiritual e muito menos o Deus da realidade espiritual e da realidade natural. Precisa conhecer um pouco mais o Senhor. Quem conhece a Deus não negocia isso, não abre mão do que é importante, daquilo que realmente é verdadeiro, o mundo espiritual, a ação no mundo espiritual, a vida em Deus, a vida de Deus na sua vida, pois tudo isso agora é passageiro. Tem muita gente ainda nova, achando que vai viver muito tempo, e queridos, quanto mais você vai avançando na idade, mais você vai percebendo o quanto a vida passa rápido. Hoje, eu tive a oportunidade de conversar com a minha filha. Ela estava estudando sobre a teoria de Einstein e também a teoria newtoniana. E a teoria da relatividade diz o seguinte, que há uma relatividade em que se trata duas constantes, o tempo e o espaço. E ao ler isso agora, um pouquinho antes de vir para cá, conversando com a minha filha, estava lendo com ela, olhando um pouco mais para não falar bobagem e ajudá-la no estudo, renovou na minha mente a teoria da relatividade. É que, para quem está em ativação, o tempo passa muito mais rápido, ou melhor, perdão, muito mais lento do que para quem está paralisado. Olha só, a inanição espiritual, a falta de alimento espiritual, faz com que você seja lento espiritualmente, e aí então as coisas passam rápido. Por exemplo, só para você perceber, como que as manhãs parecem para nós mais rápidas em passar do que as tardes? Por que isso? Porque pela manhã nós estamos mais lentos. Em muitos dos casos as pessoas ficam dormindo pela manhã, acordam tarde, saem lentamente até tomar o ânimo, mas quando estão na parte da tarde, as atividades, passou o almoço, a atividade é maior, parece que a tarde é maior do que a manhã, mas não é. As horas são as mesmas, a questão toda são as atividades. Quando estamos em ativação, a hora passa mais lentamente, ou seja, o tempo é mais lento. Segundo Einstein, se alguém fizer uma viagem espacial de mais de 10 bilhões de anos-luz, ele irá viajar na velocidade da luz, e quando voltar à Terra, ele vai estar passados os anos da viagem que ele experimentou, mas é certo que aqueles que ficaram aqui estarão envelhecidos em cerca de 10 anos ou mais. O que é isso? Segundo ele, é porque as coisas na Terra passam muito mais lentas do que alguém que está viajando à velocidade da luz. Quanto mais atividade e velocidade nós temos, mais aproveitamos o nosso tempo. Nós precisamos aprender, queridos, a investir, portanto, neste ânimo, e isso só acontece se nós nos nutrirmos na fé. É o Senhor, Deus, Ele, a vida espiritual, a fé, e aí quando eu falo de fé aqui, estou falando da causa, a fé. Você precisa se alimentar do reino, das coisas que são velozes, daquilo que é a velocidade do reino espiritual, do mundo de Deus, das coisas realmente importantes, viver da fé ou na fé, e aí então a sua vida vai deixar mesmo um histórico de liderança renovadora, um grande legado. Mas se você ficar paralisado, o tempo passará bem rápido, e quando você assustar, já esvaiu a sua vida. Para finalizar,
O Filho de Deus, o discípulo de Jesus, que entende o que é investir em relacionamento, tem o seu ânimo nutrido na fé, ele avança para a terceira atitude, ou terceiro segredo que eu quero compartilhar com você aqui, que é a preservação. Trabalha a preservação da sua saúde espiritual. No domingo próximo passado agora, e também no domingo passado, eu toquei nesse assunto novamente no culto de celebração. Quanta gente está investindo em sua saúde física. E o apóstolo Paulo fala sobre a saúde física que para pouco proveito há no mundo espiritual. Ele não está dizendo que não tem proveito nenhum. Ele está dizendo que pouco proveito tem. Mas tem gente que gasta muito tempo no que dá pouco proveito no mundo espiritual, não é? Trabalhando, está bombado, com saúde física, gastando e investindo dinheiro, sonegando o dízimo e pagando academia, investindo em melhores equipamentos para fazer suas caminhadas, tênis caros, roupa adequada para a visão dele, está investindo bem. Mas o apóstolo nos alerta no livro de Coríntios que pouco proveito tem. Abra os olhos. Nós precisamos investir, sim, mais e muito mais no que é importante, e é na preservação da saúde espiritual. Tempo de oração, em ativação no reino de Deus. Quem realmente ora, queridos, e você vê que passa rápido, se você estiver ativado na oração e realmente orando o que é necessário, a oração passa rápido, e você fala e separa algum tempo de oração, e não dá para orar tudo. Comece a orar nominalmente pelas pessoas de sua célula. Você membro do GEAVIT, você colíder, você líder, começa a orar nome por nome, situações, pega a caixa de sonhos, abra e ore os pedidos das pessoas. Se você separar meia hora de oração, não dará. Se separar uma hora de oração, não dará. Passa muito rápido. A oração faz com que a gente avance no mundo espiritual, nos nutre em relacionamento com Deus. Mas a maioria das pessoas decidem não fazê-lo, decidem não orar, não investir em sua saúde espiritual, não ler a Bíblia, não investe num devocional, acha que o devocional que nós compartilhamos é caro, não vale a pena, mas gasta o valor do devocional em 2 idas para comer e para tomar um açaí. Não que você não deva tomar um açaí, é legal, é muito bom, mas não te nutre espiritualmente. Ao contrário, se você não cuidar, você vai trazer energia demasiada para o seu corpo e não vai gastá-la, porque está com a vida sedentária. E aí o que acontece? Inchaço do seu corpo, inflamação e mais inflamação. Espiritualmente, queridos, quanto mais nós jejuamos, mais nós oramos, mais nós trabalhamos no reino de Deus, mais nos nutrimos e nos tornamos saudáveis no Senhor. Então é preciso entender que eu preciso preservar a minha saúde espiritual. A minha cura é o Senhor. Ele é o Senhor que sara. É o Deus que traz a nós equilíbrio. Quando o fruto do Espírito é manifesto em nossa vida, queridos, tudo de bom acontece. Gálatas 5:22, amor, a paz, coisas boas, felicidade, domínio próprio, ou seja, equilíbrio. Quanta coisa maravilhosa acontece na nossa vida quando o Espírito Santo está frutificando em nós o seu fruto. Tudo vem a reboque, as coisas acontecem, nós avançamos. Não me canso e não me cansarei de alertar você, liderança, para vivenciar esses segredos. Mas nada, nem ninguém vai conseguir fazer acontecer isso na sua vida, se você não decidir em estabelecer em sua vida uma ação de renovo. Chegou a hora de voar bem alto como as águias.
ver de cima, enxergar do alto. E quando nós enxergamos do alto, toda dificuldade, todo desafio é bem pequeno. É muito pequeno. Como é bom olhar de um alto da montanha e perceber o quanto a grandeza de Deus é tremenda. E ao estar com Ele, nós usufruímos dessa benéfice divina. Que Deus produza na sua vida, e olha, tinha 15 aqui segredos que eu poderia compartilhar com você. Deixei esses 3 aqui, e durante o ano eu vou compartilhar outros que o Senhor Deus foi me mostrando, para trazer a você renovação de seu ânimo, renovação espiritual para a sua vida. É 21, renovo. O Senhor Deus determinou sobre a sua vida. Aí Ele está sentado sobre o trono, e Ele diz sobre você: faço novas todas as coisas. Acredite. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de compartilhar aqui e agora a Tua palavra. Simples, Senhor. Nada de novo, nenhuma citação filosófica, nem conteúdos, frases de efeito. Mas o que mais tem efeito aqui é, Senhor, a atuação do Teu Espírito Santo, que perpassa a interface online, Senhor. E lá no ambiente dos Seus filhos, onde estão, ó Deus, dos discípulos, Senhor, onde se encontram, mexendo, Senhor, em seu interior, trazendo decisão de vida saudável. Os ajude, Senhor, a estabelecerem uma liderança renovadora, que não só renove as suas vidas, mas que também venha a ser, ó Deus, braços estendidos de socorro àqueles que precisam tanto de ajuda. Manda-nos, Senhor, envia-nos pessoas que querem, que precisam de ajuda, que querem andar, ó Deus, e serem realmente ativadas e ativadoras no reino. Nos ajuda, Senhor, a enxergar com clareza esses que tanto sonham em um dia virem a ser agentes do Teu reino. Nos abençoe nisso, nos dê habilidade, Senhor, para formatar neles o caráter do Senhor, para oportunizar a eles, Senhor, o conhecimento da verdade da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de compartilhar as Escrituras, no nome de Jesus. Amém. Por gentileza, pega aí agora a caixinha de sonhos do seu Javite, porque vamos orar para as pessoas que depositaram seus pedidos de oração na caixinha de sonho. Liderança, levante aí agora. Nesta oração também nós vamos apresentar a sua família. Eu creio, seja o sacrifício que você está fazendo, não importa qual a grandeza deste sacrifício, o desafio que você precisará enfrentar para levantar. Mas o Senhor está desafiando a você a despertar. Nós podemos acordar pela manhã, como eu citei aqui, o acordar, mas você que decide, se levanta da cama e começa a realizar algo, ou se permanece na cama. Então, o Senhor Deus está te dizendo, desperta e levanta. E vamos agir. Ânimo. Não fique parado. Não olhe as circunstâncias, mas olhe o amor de Deus. E é assim que nós vamos agora interceder pela nossa família e por aqueles que depositaram seus pedidos de oração. E também vamos orar pela sua vida financeira. Lideranças, esse tempo agora de muitos desafios, quanta coisa, quanta reportagem difícil, sistema financeiro falido, ausência de empregos,
mas nós não somos nutridos, nós não somos alimentados, por isso nós somos alimentados pelo Senhor. E a palavra de Deus nos dá uma garantia: nunca se viu um justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas o justo é aquele que é fiel. Então, é na fidelidade ao Senhor que também, dentro de instantes, nós vamos ter aqui, disposto a você, aí na tela da sua TV, já pode, ou do seu smartphone, nós já estamos dispondo para você aí o Pix da igreja, o número do Pix, que é o nosso CNPJ, o QR Code, bem como também as informações do nosso site, para que você possa, se caso necessitar, pedir o seu boleto bancário e o número da conta. Você pode fazer transferência, ir no banco e depositar. Mas você não pode deixar de honrar a Deus e adorá-lo com os seus dízimos e as suas ofertas. Portanto, nessa oração, eu também estarei orando com você, pelas suas finanças. Nós estaremos orando juntos. E eu creio que aquele que é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, estará agindo, como diz o apóstolo Paulo, em todas as áreas de sua vida, inclusive a área financeira. Então vamos orar ao Senhor. Deus, nós clamamos nesse tempo de oração, agora, Senhor, realmente dedicado para 3 propósitos. O primeiro deles, Senhor, são os pedidos de oração depositados nas caixinhas de sonho das nossas células, estão aí nas mãos das lideranças, e estão intercedendo em seu tempo de oração, compartilhando e vivenciando milagres, pois a oração do justo, diz a tua palavra, Senhor, será atendida. Nós oramos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está fazendo. É grandioso isso, Senhor, a confiança, a fé depositada no Senhor, pois nós sabemos que o Senhor não falha. Embora sejamos falíveis, o Senhor é infalível. E eu te agradeço, Senhor, pelas respostas de oração, pelos milagres. Quantas histórias, quantos testemunhos extraordinários estão sendo compartilhados em nossas células, Senhor, de pessoas, lideranças, irmãos, aqueles que compartilham seus pedidos de oração e que a oração tem feito, ó Deus, no mundo espiritual, a abertura para que a bênção do Senhor possa nos alcançar. Então nós já te agradecemos, Senhor, pela resposta às orações. É muito, ó Deus, grandioso, maravilhoso, temos, Senhor, esse canal de compartilhamento, de conversa, ó Deus, de abrirmos para o Senhor, ó Deus, tanto em petição como em adoração. Também, Senhor, segundo, nós apresentamos as famílias ao Senhor, sonhos de salvação, desejo, Senhor, grandioso, que a nossa família continue sendo, ó Deus, abençoada, e como compartilhamos aqui na celebração, ó Deus, deste domingo, pela manhã, nós aprendemos, Senhor, que a nossa família será muito, mas muito abençoada, quando aqueles que estão aqui comigo em oração, no exato momento em que decidirmos que o Senhor é a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos abençoou, ó Deus, com esse entendimento. Teu Espírito nos ajudou nesta compreensão, e não nos deixe desfalecer, não nos deixe afastar, não nos deixe distanciar de forma alguma, ó Senhor, da vivência da vida do Senhor, nossa vida. E agora, Senhor, nesse tempo ainda de oração, conjuntamente aqui, online, eu oro, Senhor, para aquilo que mais mexe conosco, e está mexendo muito conosco nesses dias, em todos nós, a dificuldade financeira da nossa nação, a dificuldade, Senhor, financeira do nosso povo. Não aceitamos a pobreza e a miséria sendo disseminada, coração endurecido daqueles que estão, ó Deus, detendo a riqueza de nosso país. Senhor, muda a história, nos ajuda, Senhor, a sermos intercessores do nosso povo,
para que as empresas, para que os negócios, para que, ó Deus, o comércio, as relações negociais sejam de sucesso e abençoadoras, para trazer, ó Deus, equilíbrio à nossa sociedade, de forma, Senhor, que o nosso povo do Brasil seja um povo abençoado, Senhor, em boa alimentação, moradia, com tratamento, Senhor, de saúde, famílias estruturadas. Repreende, Senhor, do nosso país, da nossa cidade, o espírito de engano, destruidor da família e das estruturas familiares. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, pois nós sabemos a nossa necessidade é toda ela suprida pelo Senhor, ó El Jireh, Deus provedor. Obrigado, Senhor. É a nossa oração. Amém. Não deixe de adorar a Deus com o seu dízimo e a sua oferta. Aproveite aí o QR Code do PicPay para você que tem PicPay, você que pode fazer transferência pelo Pix. Olha, querido, é muito abençoador podermos adorar a Deus como aquela mulher que entregou, nem que fosse lá, ela foi lá para entregar uma moeda, que era tudo que ela tinha, mas ela adorou a Deus de todo o seu coração. Que Deus prospere a sua vida e que esse vídeo seja para você, com uma mensagem que você recebeu, uma grande bênção. A graça e a paz, tenham todos uma boa noite do Senhor. Mas olha só, agora para você que é liderança, uma comunicação acerca de como nós voltaremos a realizar o trabalho no templo. Eu estarei enviando nos grupos de WhatsApp uma escala de Geavites, e também mandarei lá um áudio explicando como isso vai funcionar. Nós queremos a reanimação, a reativação de todos vocês no serviço no templo. É como se fosse uma academia espiritual. Quando nós nos envolvemos nas coisas do templo fisicamente, nós somos motivados e reanimados a investir nas coisas espirituais. Passamos a visualizar melhor as coisas de Deus. Então, vai chegar para você ainda essa semana, por meio do WhatsApp de seu grupo de afinidade, do Geavite, informações acerca do trabalho no templo, e vamos trazê-los todos de volta. É muito importante para que possamos melhor servir ao Senhor e prover para a casa de Deus a adequada manutenção que ela necessita. Então, estarei passando aí para vocês informações. Nós vamos enviar as escalas que vai funcionar para o ano de 2021 renovo, onde todas as nossas células, todos os Geavites, estarão envolvidos no trabalho no reino de Deus para fazer acontecer no templo uma academia espiritual para a sua vida. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem atentos nas informações que chegarão pelo WhatsApp, pois você é uma bênção para a vida produtiva desta igreja. 21, renovo. Apocalipse 21, 5. Aquele que está sentado no trono determinou: eis que faço nova todas as coisas. A graça e paz, e tenham todos uma boa noite.